Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses 1, 9, 14. Irmãos, desde que recebemos essas notícias, não deixamos de rezar insistentemente por vós, para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus, com toda a sabedoria e com o discernimento da luz do Espírito. Pois deveis levar uma vida digna do Senhor, para lhe ser desagradáveis em tudo. Deveis produzir frutos em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus, animados de muita força, pelo poder de sua glória, de muita paciência e constância. Com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 97, 98. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça, recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde após mim, disse o Senhor, e eu ensinarei a pescar gente. Evangelho. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 5, 1, 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lança vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram, e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Avança para águas mais profundas a palavra que liberta e envia, entre redes vazias e promessas divinas. Na margem do lago de Genezaré, o cenário é de cansaço e frustração. Redes lavadas, barcas paradas, pescadores desanimados. É nesse contexto que Jesus se aproxima, não com fórmulas mágicas, mas com palavra viva. Ele entra na barca de Simão, senta-se e ensina. E depois desafia, avança para águas mais profundas. A liturgia de hoje nos convida a escutar esse mesmo chamado, que atravessa séculos e chega até nós, em meio às nossas redes vazias, sejam elas emocionais, espirituais, sociais ou políticas. A primeira leitura da carta aos Colossenses, escrita por Paulo em meio às tensões do Império Romano, fala de libertação. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado.
O apóstolo escreve a uma comunidade jovem, cercada por influências pagãs, filosofias confusas e perseguições veladas. E mesmo assim exorta: conheçam a vontade de Deus, vivam com dignidade e produzam frutos. É uma convocação à maturidade espiritual, à resistência na fé e à alegria que nasce da redenção. O Evangelho não se passa num templo, mas à beira de um lago. Jesus não escolhe escribas, mas pescadores. Ele não exige perfeição, mas disponibilidade. Simão Pedro, cansado e incrédulo, lança as redes em atenção à tua palavra. E o milagre acontece. Não apenas peixes, mas espanto, reconhecimento, vocação. Pedro se ajoelha, confessa sua indignidade, e Jesus o ergue com uma missão: de hoje em diante tu serás pescador de homens. Esse encontro entre o divino e o humano, entre o cotidiano e o eterno, é o coração da fé cristã. Paulo nos lembra que fomos libertos das trevas, não apenas do pecado pessoal, mas das estruturas que o perpetuam: injustiça, exclusão, violência. No tempo de Paulo, o mundo estava dividido entre senhores e escravos, judeus e gentios, ricos e pobres. Hoje as divisões mudaram de nome, mas permanecem: engrenagens digitais que segregam, ideologias que separam, economias que descartam. A cultura da época de Paulo e Jesus era marcada por uma intensa diversidade e tensão. Jesus viveu em um contexto judaico profundamente religioso, onde a Torá regulava todos os aspectos da vida. A Palestina estava sob domínio romano, o que gerava conflitos entre a fé judaica e a ocupação estrangeira. Os pescadores como Pedro viviam à margem da elite religiosa e política, sustentando-se com trabalho árduo e enfrentando tributos pesados impostos por Roma. Paulo, por sua vez, era um judeu da diáspora, dispersão dos judeus, nascido em Tarso, uma cidade cosmopolita, centro urbano, e helenista cultura grega. Ele foi educado na escola de Gamaliel, influenciado pela filosofia estoica, que valorizava a razão, o autocontrole e a fraternidade universal. Ao evangelizar, Paulo praticava a enculturação, adaptava a mensagem cristã às culturas locais, dialogando com judeus e gentios, com filósofos e comerciantes, com escravos e senadores. Essa habilidade permitiu que o evangelho se expandisse para além das fronteiras religiosas e étnicas. Jesus também rompeu barreiras culturais, falava com samaritanos, curava leprosos, acolhia mulheres e crianças, desafiava os fariseus. Sua mensagem era radicalmente inclusiva. A pesca milagrosa no Evangelho de hoje é símbolo dessa abundância que ultrapassa limites culturais, sociais, espirituais. Avançar, mesmo com redes rasgadas. Avança para águas mais profundas. Essa frase é um convite e um desafio. Avançar exige fé, exige escuta, exige coragem. Não basta lavar as redes e esperar. É preciso lançar, mesmo sem garantias. Paulo nos pede paciência e constância. O Salmo nos convida à alegria e à aclamação. E o Evangelho nos mostra que a missão começa quando deixamos tudo, não necessariamente os bens, mas os medos, os apegos, os limites que nos impedem de confiar. Hoje, em nosso mundo marcado por desigualdades, por crises éticas, por redes sociais que inflamam mais do que unem, somos chamados a ser pescadores de humanidade. A levar a barca da igreja para águas onde poucos querem ir, periferias, prisões, hospitais, escolas públicas, corações feridos. A palavra nos liberta das trevas, mas também nos envia ao mundo. A palavra de Deus nos liberta das trevas e nos envia a lançar redes de esperança nas águas profundas da realidade, dialogando com as culturas e curando as feridas da história. Que esta liturgia nos inspire a viver com sabedoria, a produzir frutos de justiça, e a seguir Jesus com alegria. Que nossas redes, mesmo rasgadas, sejam instrumentos de acolhida. E que, como Pedro, possamos dizer: Senhor, sou pecador, e ouvir em resposta: não tenhas medo. Senhor, ensina-nos a lançar as redes. Senhor da margem e do mar profundo, Tu que nos encontras no cansaço das redes vazias, vem hoje visitar nossas barcas encostadas, nossos corações desanimados, nossas cidades feridas. Tu que falas da barca em meio à multidão, fala também à nossa geração, que se afoga em ruídos, mas tem sede da Tua palavra.
Ensina-nos, Senhor, a avançar para águas mais profundas, onde não há garantias, mas a fé. Que não fiquemos presos à superfície das aparências, mas mergulhemos no compromisso com a justiça, com a escuta verdadeira, com o serviço aos pequenos. Que lancemos nossas redes não para acumular, mas para colher, para reunir, para partilhar. Liberta-nos, Senhor, do poder das trevas que ainda nos cerca, da indiferença diante da fome, da violência que silencia vozes, da corrupção que rouba esperanças, da exclusão que marginaliza os que mais precisam. Dá-nos a força da Tua glória para que sejamos constantes na missão, pacientes na travessia, alegres na entrega. Faz-nos pescadores de humanidade na escola pública esquecida, no hospital sobrecarregado, na periferia invisível, no campo abandonado, na internet que grita e divide. Que nossas redes sejam feitas de escuta, de presença, de compaixão, e que não se rompam diante da abundância do Teu amor. Dá-nos, Senhor, o discernimento da luz do Espírito, para que conheçamos a Tua vontade, e vivamos de modo digno, mesmo em tempos sombrios. Que sejamos salmos vivos cantando com harpas e trombetas, não em templos de pedra, mas nas ruas, nas casas, nos encontros. E quando o espanto nos tomar, como tomou Pedro diante da pesca milagrosa, que saibamos reconhecer nossa pequenez, mas também escutar Tua voz que diz: não tenhas medo, pois Tu nos tornas capazes, Tu nos redimes, Tu nos envias. Hoje, Senhor, deixamos tudo, nossos medos, nossas desculpas, nossas hesitações. E seguimos contigo não como heróis, mas como discípulos. Porque sabemos que o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. E queremos ser parte dessa história com nossas redes, nossas barcas, nossa fé. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.